Olá, eu sou o Eduardo Moreira, fui convidado para um bate-papo no programa Quem Somos Nós e saio daqui muito feliz por ter um espaço para debater temas que às vezes se veem perdidos numa sociedade que tanto precisa discutir temas como desigualdade, concentração de renda e a situação que a maior parte dos nossos irmãos e irmãs vivem no nosso país. Eu acho que todos vocês vão gostar de assistir o programa. Não necessariamente porque os assuntos vão ser agradáveis e de acordo com aquilo que vocês pensam, mas porque vão trazer discussões interessantes para você ter com as pessoas que estão ao seu redor e nesse momento político tão importante de país. Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso Slow Talk, o Quem Somos Nós. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que nós já fizemos, acesse quemsomosnós.com.br e aí você escolhe a plataforma que você preferir para nos acompanhar. YouTube, SoundCloud, Spotify, qualquer uma. Hoje, mais um programa da série que a gente considera fundamental para entender e superar a vergonhosa desigualdade que a gente tem aqui no Brasil. Para conversar sobre essa desigualdade, o economista pela Universidade da Califórnia de San Diego, ex-banqueiro, investidor e autor do livro Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, Eduardo Moreira. Quem é você? Eu sou um peregrino. Eduardo Moreira, meu nome, nascido no Rio de Janeiro, em 1976. Me mudei para São Paulo aos 17 anos. Trabalhei no mercado financeiro uns 20 anos. Fui sócio da maior instituição financeira do país. Fundei um banco, fundei uma corretora e já escrevi 9 livros, os últimos 2 bem voltados para os temas econômicos e políticos. Por que você se define como peregrino? Porque num dado momento da vida eu comecei a ver a vida muito mais como travessia do que como uma louca obsessão por uma linha de chegada, né? Eu vivi muito tempo acreditando na tal linha de chegada. Nas metas. Nas metas. De vida. E no mercado financeiro você tem muito essa questão de meta, né? Porque existe quase que uma lavagem cerebral de que no final do ano você tem que entregar tanto de resultado, tanto de lucro, e aí você vai ter tal tanto promoção, de bônus, tanto de bônus, e aí você vai poder comprar aquela BMW, vai poder se mudar para aquela cobertura, e a vida começa a parecer que tem realmente uma linha de chegada. Parece que tem um lugar que quando você chegar, as coisas vão dar uma acalmada, a ansiedade vai baixar, esse nervosismo todo vai dar uma acalmada e aí, em busca dessa menor ansiedade, desse menor estresse, dessa paz que você em algum momento se desvencilha dela nessa caminhada, você em busca disso perde tudo isso que um dia você já teve, né? E num dado momento... Em nome do dinheiro, não é? Eu acho que dinheiro e muito poder dinheiro, também. Sim, é. Eu acho que assim, o dinheiro como meio, mas eu realmente acho que a variável que as pessoas tentam maximizar não é o dinheiro, eu acho que é o poder, né? O poder vem antes do dinheiro e o dinheiro é um dos instrumentos para o poder. Para chegar. Que você vê que várias pessoas têm, por exemplo, fama e não têm dinheiro e funciona do mesmo jeito nessa luta por poder. Tanto que várias pessoas buscam a fama desesperadamente, sem se preocupar muito com o dinheiro, né? Então eu acho que essa luta por poder é o que tira a gente do eixo, assim, né? E é engraçado porque a gente parte de um lugar de paz, de um lugar de equilíbrio e passa a vida inteira buscando chegar no lugar de onde a gente partiu, né? E por isso que a gente nunca chega. Porque quanto mais a gente anda, mais longe a gente está. Né? Então, num dado momento eu passei a olhar a vida
menos como esse lugar onde eu chegaria em algum lugar, e sim como um caminho, uma travessia, uma Páscoa. Aconteceu alguma coisa? Várias Faz assim, coisas. pá, Eu não tenho teve essa um epifania, momento... todo mundo me pergunta se tem esse momento. E assim, eu tive alguns momentos que foram importantes na minha vida. Eu tive alguns acidentes graves, assim, né? Tive um acidente de um cavalo uma vez que quase me tirou os movimentos do corpo. E esse acidente me fez viajar para os Estados Unidos e conhecer aquele americano que é o famoso encantador de cavalos, tem filme sobre ele e tudo. E ao encontrá-lo, eu entrei em contato com aquele método não violento de doma de cavalos, e aquele negócio para mim fez muito... Eu fiz esse curso também. Então, e esse negócio fez muito sentido para mim, né? Porque como é que uma relação que não usa medo, ameaça, coerção, nada disso, pode ser tão mais eficiente do que aquela relação que a gente está acostumado nas empresas, nas nossas casas, etc., que é o se você não fizer, vai acontecer isso, você vai ter tal punição. Então, aquilo para mim foi uma mudança de paradigma importante, de como a confiança, a comunicação bem desenvolvida e bem estabelecida podia ser muito mais forte do que os métodos mais violentos. Lembrando que violência não é algo que existe só fisicamente, né? Quando você grita com alguém, ameaça, coloca alguém numa situação constrangedora, você está, às vezes, machucando mais do que um chicote, né? Então esse foi um momento muito importante quando eu conheci o Monty Roberts. E aí, desse encontro eu acabei depois sendo levado para conhecer a Rainha Elizabeth e apesar de ser só aparentemente um fato meio inusitado, exótico ter conhecido a Rainha Elizabeth, isso fez que quando eu voltasse para o Brasil muitas pessoas se interessassem no que eu estava fazendo. Por que esse cara está fazendo que fez ele conhecer a Rainha Elizabeth? E aí eu comecei a dar palestras no Brasil inteiro falando sobre esse método de não violência. E aí comecei a conhecer duas coisas. Primeiro o Brasil, né, porque eu viajava muito e conheci um Brasil que eu não tinha ideia que existia. E comecei a conhecer gente. Porque como eu falava sobre uma história de superação, de um acidente, onde eu quase perdi os movimentos, etc. E aí encontrei esse senhor nos Estados Unidos e as pessoas, no final, terminavam de ler a minha história e falavam o seguinte: caramba, esse cara é meu amigo. Elas entravam na minha intimidade e aí se abriam e começavam a contar os problemas delas. E tem uma coisa engraçada quando você começa a ouvir o problema das pessoas, né? Em primeiro lugar, você se humaniza, né? É inevitável você desenvolver certa compaixão, porque compaixão é compartilhar o sofrimento das pessoas. A etimologia da palavra vem de compartilhar o sofrimento. Então você se torna uma pessoa mais compassiva. E, em segundo lugar, você vê que a natureza humana ela é muito mais comum e existente em todo mundo do que você poderia imaginar. Eu costumo falar o seguinte: você quer baixar a bola um pouco da sua preocupação sobre um problema? Começa a escrever ele no Google. O Google termina, né, a frase, né? Ou seja, tem muito mais gente que tem o seu problema que você acha que é uma coisa exclusivamente sua do que você imagina, né? E isso me fez assim, me tornar uma pessoa mais compassiva e talvez mais ciente por um lado e curioso por outro da natureza humana. Então esse foi um momento muito importante. E aí isso acabou me levando ao estudar a natureza humana e ao me tornar mais compassivo, começar a tentar entender os mecanismos que faziam as pessoas terem sortes tão diferentes na vida, né? Ao ponto de uma morar numa situação de miserabilidade e viver nessa luta entre vida e morte todos os dias, e outra pessoa que trabalhava muito menos, que em tese, né, seguindo os padrões que a gente, dentro da nossa concepção e sabedoria humana, imagina, teria muito menos mérito, tem uma vida cheia de luxos e regalias. Por que isso acontecia? Como que isso acontecia? Qual era o mecanismo que estava por trás disso? E aí eu virei um buscador. Por isso um pouco eu falo do peregrino também, né? Eu passei a encontrar o sentido da vida nessa busca, nessa caminhada. E tem alguma coisa espiritual nisso, não? Totalmente. Totalmente. Eu, assim, hoje em dia, essa minha caminhada, que inevitavelmente é política e econômica também, não sendo político partidária, mas política no sentido mais amplo da transformação palavra, social. De transformação social,
ela se tornou muito também espiritual. Então, por exemplo, se você se for me perguntar quais livros eu gosto de ler, 70% dos livros que eu leio são livros ligados ao tema de espiritualidade. Então, ao longo dos últimos 2 anos, eu me dediquei a li a Bíblia inteira, que eu nunca tinha lido, da primeira à última página, li o Alcorão inteiro, li o Mahabharata, que é um dos grandes épicos do hinduísmo, li os Yoga Sutras de Patanjali, li os trabalhos de vários santos. Esse ano eu me dediquei a ler os santos, então li Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Juan de la Cruz, São João Crisóstomo, li Kierkegaard, que é um cara que me encantou, assim, o trabalho dele é incrível. Enfim, foram anos que, junto com todo esse desafio da caminhada política e econômica, veio também uma necessidade de encontrar uma firmeza numa base espiritual. E aí a busca se tornou também uma busca espiritual. Eu passei a trazer para a minha vida a prática da meditação, né? Me formei esse ano num curso de yoga, né, que durou o ano inteiro. Eu não gosto de falar um curso de instrutor de yoga, porque eu não me considero assim apto a... É para aprender, né? É para você, para aplicar para mim, assim, para pegar essa firmeza. Claro. E você sabe, Celso, que as palavras a gente usa como sinônimos enfermidade e doença, né? Mas são 2 palavras que têm uma etimologia um pouco diferente. Porque enfermidade vem de infirmo, do latim, que quer dizer não firme. E doente vem daquele doente que tem dor, né? Daquela pessoa que tem dor. E você pode, num dado momento da travessia, encontrar a firmeza para fazer a travessia que sempre será com dor. Essa, aliás, é a primeira nobre verdade do budismo, né? Que a vida é sofrimento, né? Dor, né? O dukkha, né? Mas esse sofrimento você pode atravessar com firmeza, e aí sim essa base, essa solidez espiritual, ou você pode atravessar bambos sem chegar a lugar nenhum, sem ter os alicerces que você precisa para conseguir chegar do outro lado inteiro, né? Isso, uma vida integral, né? Então eu acho que essa busca espiritual e esse desenvolvimento espiritual, eles fazem com que o Eduardo fique menos enfermo, mais firme, agora, e consiga encarar essa dor que a caminhada traz. Mas sempre com dor. Não existe nenhuma oportunidade que surge na vida que, para você abraçar, você não tenha que abraçar junto também no pacote o sofrimento, né? Perfeito. Você tem um objetivo? Porque você falou, eu abandonei metas, tá certo? Isso. Você tem alguma no final? Eu acho que... Sei lá, quantos anos você tem? 30 e poucos, não é isso? 40 e poucos? 44. 40 e poucos. Quando você tiver 90, 100, pertinho de morrer. Eu acho que eu queria 2 coisas quando eu chegasse. Se eu chegar aos 90 e poucos vivos, né, com essas loucuras que eu resolvi abraçar na minha vida, mas eu gostaria de chegar um Eduardo maior, né? E eu não uso melhor de propósito, porque eu acho que melhor é uma coisa tão em relação difícil, ao quê? Né? Essa história, o Eduardo bom e ruim, eu digo maior. Pode ser melhor do que hoje, pode ser, não é isso? Eu não sei, eu acho que maior do que hoje, no sentido de uma consciência ampliada, de uma vivência mais rica, e por isso maior, né? E o legal é que toda vez que você amplia a sua consciência, isso não fui eu que disse, né? Einstein disse isso uma vez, você não consegue nunca voltar para o tamanho que ela tinha antes. Então eu gostaria que toda essa caminhada fizesse um Eduardo maior, assim, espiritualmente. E eu gostaria de alguma forma deixar um mundo mais justo, mais igual, etc. Ficar parecendo que eu tenho esse poder de deixar. Pessoal. E eu não acho que eu tenho esse poder, e eu acho que as coisas estão muito menos sob nosso controle do que a gente imagina. Mas eu gostaria que, de certa forma, eu tivesse sido uma peça que, de alguma maneira, contribuísse para um mundo com menos sofrimento do que esse sofrimento que a gente tem hoje, gerado de maneira opcional, né? Porque existe um sofrimento que é inerente da condição humana. Nós, por exemplo, nascemos e vamos morrer um dia, né? E esse é um sofrimento que nós temos que aprender a lidar, né? Com a inevitabilidade da morte. Mas existe um sofrimento que é opcional.
Se você for pegar, por exemplo, a quantidade de riqueza que existe no mundo e a quantidade de riqueza que está acumulada sem uso nenhum na mão de pouquíssimas pessoas e imaginar que essa riqueza poderia aliviar e poupar o sofrimento de bilhões de pessoas que têm falta do mínimo para poder ter uma vida minimamente digna, a riqueza está ali. Então ela só não está distribuída de outra maneira por uma escolha que a gente fez, né? Então, se existe um sofrimento que é um sofrimento opcional, fruto de escolhas que a gente faz, eu gostaria de deixar para frente um mundo que tivesse menos desse sofrimento que é opcional e que tivesse mais desse sofrimento que é da natureza humana. Porque esse sofrimento da natureza humana é o que faz, é o que faz a gente crescer, é o que ensina, né? Quando eu falei que gostaria de me tornar um Eduardo maior, eu vou me tornar maior como? Através de qual caminho? É através do caminho do sofrimento. Então esse sofrimento ele é necessário, o sofrimento ele cumpre uma função, né? Então quando você buscar em qualquer dos grandes mestres que já passou por aqui, seja de qualquer religião ou um grande filósofo, etc., todos eles vão falar da função do sofrimento na vida da gente, né? Mas esse sofrimento, o sofrimento da condição humana que a gente tem. Não da injustiça. Não da injustiça social que existe por opção. Então, mas é por opção de poucos. Não é uma opção da humanidade. Eu acho que assim, ele é por opção Porque de poucos. Quando coloca assim por opção, parece que a pessoa também pode estar escolhendo sofrer a injustiça, o que não é o caso, né? Sim, o processo ele é iniciado por um grupo pequeno, mas eu gosto de imaginar a raça humana meio que como um organismo vivo, assim, que funciona de uma forma relativamente complexa, né? Mas que funciona meio que junto, assim, né? Então, quando as pessoas falam assim, você acha que tem um grupo de 10 pessoas que se reúne numa sala fechada e combina as injustiças que vai fazer no mundo? Claro que não. Não, mas esse organismo vivo que a raça humana, a sociedade da qual a gente faz parte, é um grupo que realmente tem cabeça, braços, pernas, vísceras e etc., que funcionam de uma forma absolutamente coordenada, síncrona, né? E que aí, nesse sentido, eu acho que é uma escolha um pouco de todos também, né? Que começa, às vezes, de um cérebro, né, que está sendo ocupado por algumas pessoas, mas que se essas pessoas resolverem deixar de ocupar esse cérebro, outras pessoas vão ocupar esse lugar. Então, por exemplo, eu não tenho nada contra o Jorge Paulo Lemann, mas eu tenho contra existir um Jorge Paulo Lemann no Brasil. O que eu digo que eu não tenho nada contra o Jorge Paulo Lemann? Se o Jorge Paulo Lemann resolver ser franciscano amanhã, alguém vai assumir o papel do Jorge Paulo Lemann se a gente não mudar como funciona o nosso sistema, como funcionam as relações nesse nosso sistema de poder e de distribuição de riqueza nesse nosso sistema. E nesse sentido, a gente vive num sistema onde um grupo pequeno de pessoas faz a opção pela guerra, né? O mundo capitalista é um mundo que está o tempo inteiro em guerra, onde as pessoas querem o tempo inteiro se apropriar do excedente de produção que existe na nossa sociedade. E quando você se apropria desse excedente de produção, um está pegando aquilo que era do outro. E nessa história de todo mundo estar disputando a mesma coisa, você vive em guerra. Nesse ponto, eu discordo do que o Hobbes falava. O Hobbes falava que a gente precisava de um contrato social para garantir a paz. Eu falo que a gente precisa de um contrato social para regular a guerra, porque, na verdade, não existe paz, existe uma guerra entre nós. E essa guerra é uma guerra muito hábil, né? Porque, olha que curioso, é uma guerra onde os beneficiados da guerra são pessoas que formam um grupo muito pequeno. A gente tem, só para usar 1%, alegoricamente, 1%, o 1%, né? Que não necessariamente é 1%, claro, mas como uma alegoria. Então você tem o 1%, que é quem sai vitorioso dessa guerra, porque toda guerra tem essa característica. Para alguém ganhar, outras pessoas têm que perder. Não existe todo mundo ganhar com uma guerra. E como é que você pode conseguir manter uma guerra onde 1% ganha e 99% perde? E parece meio, assim, contrassensual esse negócio. Mas aí você pensa o seguinte, não se de alguma forma você convencer os 99% que eles têm tudo
para eles se transformarem no 1%. No 1%. Então a gente vive num mundo de propaganda e de manipulação das opiniões, onde se você chegar aqui na rua, você vai ver várias pessoas mais pobres que vão te falar o seguinte: olha, não vem com esse papo aí de dividir riqueza não, porque eu tenho que ter direito a poder ter o meu jatinho, eu tenho que ter direito a poder ter o meu iate, eu quero poder ter minha BMW se eu quiser. Só que ele, estatisticamente, ele nunca vai ter. Mas o fato de acreditar que você no mundo mais justo vai impedir a possibilidade dele um dia se transformar no 1%, faz com que ele passe a defender o 1%, que é quem acaba arruinando a vida dele. Então eu brinco que as pessoas passam a ter seus carrascos de estimação, que elas passam a defender aquelas pessoas que as colocam nessa condição, que é uma condição de absoluta falta de meritocracia na vida delas, né? Essa palavra tão na moda das pessoas terem aquilo que elas mereceriam ter pelo seu esforço, né? O que no final não é isso que acontece. E no final é um blá 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 também, né? É um que discurso, você né? É uma faz narrativa, um discurso, né? Você faz um discurso, porque você deve ter nascido razoavelmente bem, se alimentou bem, tá certo? E você não competiu em condição de igualdade com alguém. Celso, então não tem como, não tem como você imaginar que numa sociedade tão desigual como a nossa, você não vai ter um componente inercial das pessoas mais ricas continuarem ricas e das mais pobres continuarem pobres. Tem um estudo da OCDE, eu sempre trago esse estudo de volta, chama A Broken Social Elevator, um elevador social quebrado, falando da mobilidade social que existe no mundo. O Brasil, ele é, no lado errado, o vice-campeão mundial. Só perde para a Colômbia, que a gente está vendo esses protestos todos começando na Colômbia agora também. Demora 9 gerações no Brasil para alguém que nasce entre os 10% mais pobres ter um descendente que está na classe média do país, ou seja, 225 anos. 70% do que você é explicado pela condição dos seus pais. Pelo CEP. Tem um amigo que fala que isso é a determinação do CEP, depende de onde você nasceu. O Frei Beto chama de loteria biológica, né? Que é um pouco uma loteria biológica, né? Então, assim, são palavras que nunca podem vir juntas na mesma frase. Meritocracia e desigualdade nunca podem vir juntas na mesma frase. Eu vou além. Eu acho que democracia e desigualdade, pelo menos a verdadeira democracia representativa, etc., nunca virão juntas na mesma frase. É impossível, porque junto com o acúmulo de dinheiro, você acumula outra coisa também que se chama poder. E quando você começa a ter, por exemplo, o número que saiu a semana passada, 6 pessoas ou 6 famílias, né? No Brasil não faz muita diferença 6 famílias ou 6 pessoas, tendo a mesma quantidade de riqueza de metade da população brasileira, de mais de 100 milhões de pessoas, é impossível você ter democracia. Quando você olha para Brasília, por exemplo, e vê que a bancada do agronegócio, que é um setor que emprega pouquíssima gente e é de propriedade de menos gente ainda, a gente está falando de muito menos de 1% da população brasileira, tem uma bancada de mais de 300 pessoas. Metade do mais Congresso. De metade, são 513 deputados. Como é que você pode falar em algo parecido com democracia, né? Como é que você pode imaginar que os interesses coletivos estão sendo resguardados, protegidos, defendidos num país que tem esse tipo de característica? E aí você tenta buscar soluções para um país menos desigual. Só que quando você mexe nessa desigualdade de renda e de riqueza, você junto está mexendo na desigualdade de poder. Você está mexendo nesse balanço de poder. E é aí que você entra nesse conflito. E aí a narrativa ajuda demais para isso. Então, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo, num veículo que tem um alcance grande, numa casa que chama-se Casa do Saber, que tem toda essa credibilidade, é algo dificílimo. Hoje em dia, antes de adotar esse discurso, eu era chamado o tempo inteiro para estar falando dos principais veículos de mídia do país, etc. Depois de adotar esse discurso que bate de frente também com as estruturas de mídia, de poder que você tem, assim, eu ter um momento como esse é super difícil, né? Então, normalmente, eu estou falando nas minhas redes sociais, nas mídias alternativas, etc. Então, natural, né? muito difícil. É natural porque você virou inimigo, né? É você virou inimigo, né? de um modelo. Eu deveria ter virado talvez adversário, mas inimigo, novamente, são duas coisas diferentes. Né? Mas... Adversário é o que está do outro lado, né? Do outro verso, no verso, né?
junto ao verso, né? Adverso. E o inimigo é aquele que não é teu amigo, que você tem raiva. E as pessoas confundem muito, né? E para várias pessoas que talvez eu devesse ser um adversário, eu virei verdadeiramente um inimigo. Então pessoas que não me conhecem, nunca sentaram para conversar comigo, elas fazem declarações às vezes que me assustam, falando que eu sou um cara perigoso, que eu devo ser eliminado, que eu sou... assim, ontem eu postei uma coisa e era assim uma palestra que eu tinha dado, acho que falando sobre desigualdade, uma experiência que eu tinha tido com uma população indígena que vive na miséria. E aí uma pessoa pegou e escreveu assim: porque você isso, aquilo, aí botou um hashtag Hip Eduardo Moreira, Rest in Peace Eduardo Moreira. Ô, louco. Eu falei assim, você sabe que você está desejando a minha morte, né? E aí depois deve ter entrado pessoas me defendendo, a pessoa apagou o comentário, mas isso acontece todo dia. E aí eu falo assim, como é que uma pessoa pode falar de mim assim e com uma irresponsabilidade tão grande? Porque tem pessoa que vê isso e fala assim, pô, se o Eduardo é perigoso, eu vou matar esse cara quando ele estiver andando na rua. E eu tenho uma caminhada que é uma caminhada de alguém que busca um mundo que ele acredita ser um mundo melhor do que esse que a gente vive hoje. Como essa pessoa que me critica deve ter aí o seu caminho, a sua trajetória, os seus motivos. Agora, eu não consigo imaginar um motivo para ela ser minha inimiga, né? Sem me conhecer. Mas quando você cutuca o poder é um problema mesmo, não é? Por isso que eu estou te falando, a oportunidade vem com a escolha de abraçar o sofrimento, né? E quando eu Você está arrependido? Nunca. Eu vou te falar que eu entrei no mercado financeiro em 1997. Eu passei 20 anos no mercado financeiro. Eu tive momentos muito bons, tive momentos ruins no mercado financeiro. No geral, consegui construir um patrimônio que eu não imaginava que eu iria conseguir construir. Cheguei a ter dentro das estruturas onde eu estava bastante poder, ser responsável por áreas muito grandes, e acho que dentro daquele checklist que eu fiz quando eu entrei no mercado financeiro, quero ter dinheiro, quero ser chefe de uma área grande, quero ser reconhecido pelo que eu faço, quero ser elogiado, quero receber promoções aqui que os outros fiquem... Eu consegui o checklist em tudo. Mas, ao longo de 20 anos, eu perdi a conta de quantas vezes eu olhava e falava o seguinte: putz, será que eu não estou jogando minha vida fora? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Será que eu nasci para isso? Será que é isso mesmo o que eu gostaria de chamar de vida? E desde que eu saí do mercado financeiro, eu assim passei pelos momentos mais difíceis que você pode imaginar. Sofri ameaça de morte de um monte de gente, vi os maiores sofrimentos que eu acho que podem ser assim impostos à condição humana, vivendo com as pessoas mais pobres, que eu nem sabia que existiam. Eu passei a ter que estudar 10 vezes mais do que eu estudava antes, comecei a ter um monte de problema de saúde, mas não teve um dia sequer que eu tivesse me perguntado, será que eu devia ter feito essa escolha? Então, assim, essa plenitude na caminhada de saber que eu nasci para fazer isso que eu estou fazendo é algo que me deixa assim... Vale uma fortuna, né? Não é isso? Valeu. Uma vez eu estava assistindo, e até, depois eu vou falar sobre isso, tem uma música que me lembra muito isso, né? E até uma música que eu escolhi para citar aqui hoje no programa. Mas uma vez, assistindo aquele filme do Fred Mercury, do Queen, né? Ele fala uma hora, ele se senta ali com a namorada dele, acho que ele já tinha casado com ela, e fala o seguinte: olha, hoje eu posso dizer que eu faço aquilo que eu nasci para fazer. Eu não tenho medo de nada. E eu posso te dizer, Celso, hoje eu não tenho medo de nada. Eu encontrei o meu Dharma. Porque a vida da gente é karma, né? Mas o karma sem Dharma, ele ficar rodando em círculo. Você não sai do lugar. Daqui a um ano você vai olhar, você sofreu. E aí, calma, eu já vi essa pedra antes, eu já vi essa árvore, acho que eu estou andando em círculos. Mas quando você encontra o seu Dharma, o seu karma passa a fazer sentido. Ele é o combustível para te levar num caminho, numa espiral, onde as coisas, elas rimam, mas elas apontam numa direção, porque você nunca está no mesmo lugar. O Mark Twain que dizia, né, que a história nunca se repete,
mas ela rima, né? Então você vai vendo as coisas, opa, acho que eu já vi isso antes, eu vivi uma situação parecida, mas nunca igual. Sempre num outro lugar. E sempre num outro lugar porque o lugar é diferente e porque você também se tornou diferente. Aquela história do Heráclito do Rio, onde você não se banha 2 vezes, né? Mas eu estava te falando da música, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, eu fui dar uma palestra nesse ano na Escola Nacional Florestan Fernandes, que é uma escola maravilhosa que existe aqui em São Paulo, que é uma escola que ela não é do MST, mas ela foi concebida e ela é gerida principalmente pelo movimento dos trabalhadores sem terra. E é uma escola maravilhosa, assim, fica em Guararema, parece que você está assim, num lugar no interior da França, com assim, uma construção linda e toda feita pelos trabalhadores rurais. Eles fizeram os tijolos, eles construíram o negócio, eles que fizeram a jardinagem, eles que... É assim, um negócio maravilhoso. O trabalho da coletividade impressiona não só pelo que foi construído, mas pela estética do que foi construído. E eu fui lá dar uma palestra e as pessoas me receberam assim com carinho. E eu lembro que a primeira menina me abraçou, aí chegou no meu ouvido e falou assim: eu só queria te pedir uma coisa, Eduardo. Por favor, não nos decepcione. Porque a gente põe uma esperança tão grande nessa caminhada que você resolveu escolher para a sua vida. E aí eu dei a palestra, e depois de ouvir uma coisa dessa, eu dei uma das palestras mais assim, inspiradas da minha vida. E assim, eu botei minha alma para fora ali naquela palestra. E aí quando eu terminei de dar aquela palestra, eu estava voltando para casa. E aí me deu uma vontade de assistir uma música que eu só ouvia quando eu estava assim muito apaixonado. Quando eu me apaixonei pela minha esposa, né? Eu tinha uma música que eu ouvia sempre para lembrar dela e para sentir aquela sensação de paixão. E eu cantava alto no carro a música, abria o vidro para poder vibrar com aquela paixão. E naquele dia, voltando daquela palestra, me deu vontade de ouvir aquela música, baixar o vidro e cantar alto. E aí eu cantei, comecei a chorar no carro, chorar assim, quase que como um batismo ali, né? As lágrimas de batismo, não de tristeza, mas de plenitude. E aí eu percebi que dá para ser apaixonado pelo que você faz. Igualzinho você pode ser apaixonado por uma pessoa. Aquela história de que a gente costuma às vezes falar da boca para fora de uma maneira rasa e superficial. Ah, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Não é. Porque o dia que você realmente estiver apaixonado, você vai sentir uma coisa avassaladora, que foi o que eu senti aquele dia. Então hoje eu tenho assim essa graça mesmo de dizer, né? Em português a gente mistura graça de uma coisa engraçada com graça de uma coisa que é uma bênção, né? Mas eu tenho essa graça, essa bênção de poder dizer que eu encontrei uma caminhada que em momento algum me fez olhar para trás e falar: deveria ter escolhido isso. Que legal. Eu sou muito Isso feliz no que eu faço. Um privilégio, né? Estar nesse momento. É mesmo. Por que você acha que é tão... A gente falou um pouco sobre as estruturas de poder e o assunto desigualdade ele está mais em voga do que estava uns anos atrás, as pessoas discutem, etc. Por que você acha que a gente, principalmente a sociedade brasileira, não se movimenta de verdade para tentar diminuir isso? Em primeiro lugar, porque eu acho que existe uma narrativa muito poderosa que faz com que as pessoas não consigam ver a desigualdade que a gente vive no tamanho que ela realmente é. Você já deve ter ouvido falar daquela história do sapo, quando você põe numa panela de água fria e vai esquentando devagarzinho, ele morre queimado porque ele não percebe que a água ficou quente. E se você tivesse colocado o sapo na água fervendo, ele ia cair e pular para fora. E a gente é o sapo na água fervendo, mas que foi esquentando sem a gente perceber. O Brasil, segundo alguns índices, é o país mais desigual do mundo. A gente está comparando com países que ficam ali, os subsaarianos, abaixo do Saara, né? Então aqueles que a gente vê na televisão e fala: meu Deus, será que existe algum lugar mais desigual do que esse? Sim, o nosso, né? O país onde a gente vive é desigual assim. Em segundo lugar, porque a gente tem muito no Brasil essa crença de que dá para chegar lá no 1%. Então, quando você vai conversar, principalmente com a nossa classe média, e a classe média é muito poderosa,
para um movimento de revolta, de mobilização e de mobilização popular, né, que a gente diz, porque é essa classe média que ocupa os cargos de gerência, que ocupa os cargos que são mais influenciadores numa sociedade, essa classe média que as pessoas olham e falam o seguinte, não, mas esse cara, ele é letrado, ele é educado, então deixa eu ouvir o que ele está falando para ter isso como referência, o que às vezes é uma bobagem, que você pega uma pessoa que nunca fez nenhuma faculdade, nunca estudou nada e tem um conhecimento de vida, uma experiência muito mais rica do que muita gente que simplesmente frequentou uma sala de aula e decorou algumas coisas que estavam escritas nos livros. E veja que quem está te falando é um cara que adora ler, não tem nenhuma pregação do anti-intelectualismo aqui. Mas a gente, às vezes, despreza essas experiências de vida e olha para essas referências. E a classe média brasileira é uma classe média que realmente defende muito essa estrutura que a gente tem hoje em dia. É a que defende seus carrascos de estimação. E aí tem sempre a polêmica toda de usar esse termo, né? Mas são os capitães do mato, né? dessa nossa sociedade, né? E é uma narrativa que funciona assim muito bem e esconde a gente desse mundo miserável que é explorado para que nós possamos viver nessa bolha de luxo que a gente vive. Então, ao longo desse ano, eu resolvi dedicar períodos para viver junto com as comunidades que vivem o outro lado da desigualdade, né? Então, algumas semanas atrás, por exemplo, eu estava vivendo uma área que eles chamam de área da retomada dos povos indígenas, ou seja, alguns nativos que resolveram sair da sua aldeia porque ficaram espremidos e vivendo na miséria ali numa área muito pequena, e você imagine que qualquer população nativa precisa de área para poder sobreviver. É uma população que vive daquilo que planta, daquilo que caça. Então, se você vai pegando e confinando essas pessoas numa área cada vez menor, chega uma hora que ela não tem condição de sobreviver e começa a viver na miséria e as pessoas começam a morrer todo dia. E elas, então, resolvem retomar aquela área que era delas e que foi grilada, não é que foi, assim, comprada ou algo de forma legal, né? Boa parte, alguns estudos mostram que mais de 50% das terras do Brasil tem origem ou situação atual ilegal, né? Principalmente de grilagem, né? E essas pessoas resolvem retomar a terra que antigamente era deles. Agora você imagina, na aldeia eles já viviam numa miséria total. Quando eles saem da aldeia para acampar e fazer a retomada, aí é onde pode chegar a miséria. Porque eles não têm luz, eles não têm água, eles comem restos de comida, toda noite eles podem dormir muito pouco, porque a qualquer momento pode entrar um pistoleiro e matar eles, e todos os dias morrem pessoas assassinadas pelos pistoleiros, e eu resolvi passar uma temporada com eles. E assim, eu já tinha morado em acampamentos do MST, nos lugares onde você tem a seca mais severa do Nordeste, em quilombos, etc. Isso que eu vivi algumas semanas atrás é muito além de qualquer coisa que eu poderia imaginar em termos de miséria e crueldade humana. Eu lembro de quando eu voltei, um amigo meu me ligou e eu comecei a falar para ele como tinha sido difícil. Ele falou assim, eu imagino. Eu falei, não fala essa frase não. Porque você não pode falar essa frase, porque é impossível. É impossível. Eu garanto que 99% das pessoas que vão estar nos ouvindo, vão estar nos assistindo, elas não são sequer capazes de imaginar que algo assim exista. E como é que a gente pode lutar para consertar uma coisa que a gente não sabe que existe? Como é que a gente pode se indignar com uma coisa que a gente não sabe que existe? Como é que a gente pode lutar por uma nação mais justa se a gente não considera essas pessoas partes do nosso grupo? Porque uma nação é um grupo. E para você defender o grupo, você tem que defender as pessoas que você acha que fazem parte desse grupo. Quando boa parte das pessoas simplesmente não fazem parte desse grupo, ou porque você não conhece, ou porque você não considera parte do grupo, essas pessoas elas não vão ser defendidas. E aí você não vai ter essa mobilização popular. Então eu acho que o primeiro passo para você ter a mobilização popular era a gente conhecer a nossa realidade. E o segundo passo, a gente se entender como grupo. E aí é uma dificuldade enorme. Porque eu te faço uma pergunta, Celso. Eu e o Celso, por que a gente pode dizer que a gente é do mesmo grupo? O que nos faz do mesmo grupo?
Antigamente, se a gente fosse uma tribo, assim, que nômade, a gente podia dizer o seguinte, não, a gente divide aqui esse território. Quando você chega num grupo, assim, de lobos, de macacos, de tigres, etc., eles dividem aquele território. Se chegar alguém de fora, eles vão lutar contra aquelas pessoas. Mas a gente não divide mais território, não existe mais isso. Cada um tem o seu território. Você tem a sua casa, eu tenho a minha casa. Né? O que nos identifica é a parte cultural. Será que a gente ainda tem essa unidade cultural para poder dizer Parece que que a não. gente está cada vez mais se perdendo, cada vez mais uma agressão à cultura? Então, essa é uma boa pergunta. O que nos mantém unidos como grupo? Por que eu posso dizer que uma pessoa que está morrendo de fome ali na rua, pedindo esmola, que ela é do meu grupo? Porque eu preciso encará-la como alguém do meu grupo para poder defendê-la, para poder colocá-la nesse projeto de nação que a gente diz ter. E aí eu te digo o seguinte, o único lugar onde a gente pode dizer que a gente está no mesmo grupo é através do Estado. Porque um pedaço do imposto que você paga e que eu pago vão para o mesmo bolo e depois saem para fazer a mesma coisa. Nós juntos protegemos a velhice de algumas pessoas. Nós juntos construímos as escolas de algumas pessoas. Então o Estado é o pedaço que, em tese, pode estar em paz e pode nos dar o sentimento de grupo. E aí o que a gente está fazendo? Está tentando destruir o Estado. A gente está escolhendo ficar só com um pedaço da guerra, né? Porque o Estado é o que nos dá a possibilidade de poder chamar isso que a gente tem de nação. Mas ele não é condição suficiente, ele é condição necessária. Porque você pode ter um Estado que atua de uma forma ruim ou ineficiente. O nosso, por exemplo. Vários, né? Temos vários. Então, por exemplo, olha que curioso, a gente reclama que a carga tributária no Brasil é muito alta. A carga tributária no Brasil é 32% do PIB. Não é verdade. O que isso quer dizer? Alta, né? Não, mas vamos lá, o que quer dizer que é 32% do PIB? É muito as pessoas poderem tocar nisso aqui. Então vamos supor que eu pego aqui as pessoas que estão aqui nessa sala e eu vou distribuir um pouco de carne, bolacha, arroz para cada um, alguma comida para as pessoas. E aí eu vou chegar e vou falar o seguinte, olha, tem algumas pessoas que ficaram com mais comida, outras ficaram com menos comida. Eu vou redistribuir essa brincadeira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 1/3 da comida da sala e redistribuir de outra maneira. Aí eu vou te perguntar, isso que eu vou fazer vai melhorar a distribuição da comida entre as pessoas? Você vai falar, não sei. Depende. Eu não sei de quem você vai tirar e quanto você vai tirar, e eu não sei para quem você vai dar e quanto você vai dar. A única coisa que você pode dizer é o seguinte, se você tirar 100% da comida, você vai ter muito mais possibilidade de fazer uma redistribuição 100% justa. Agora, se você não tirar comida nenhuma, você não vai conseguir mudar nada a distribuição que já está feita. Isso é matemático. Então, o que acontece? No Brasil, a gente pega 1/3 da riqueza que é gerada no país todo ano e redistribui. Isso é bom ou é ruim? Não dá para saber. Depende. Por isso que às vezes as pessoas falam o seguinte, mas 1/3 de carga tributária é muito. Aí você fala, não é muito nem pouco. A gente tem que olhar de quem que a gente está tirando e para quem que a gente está dando. E aí entra o principal problema. A gente tira, principalmente no Brasil, dos mais pobres. Porque metade da nossa carga tributária é de imposto sobre o consumo, que é o imposto que pega o mais pobre. E o mais rico, a gente não tira quase nada do bolo dele. Porque o Brasil é o país que menos cobra impostos sobre renda, lucro, dividendo, ganho de capital e etc. Aliás, sobre dividendo não cobra nada. Então é o seguinte, a gente tira dos mais pobres, que já tem pouquíssima coisa acumulada, e aí na hora de dar, a gente dá esse negócio para os mais ricos, porque quase metade do que a gente tem de dinheiro para redistribuir vai para juros e amortização de dívida. Então, é empréstimo que o governo faz dos ricos. Dos ricos, exatamente, é isso. Então, veja como o 32% não é o que mais importa. O que mais importa é de onde está vindo esses 32% e para onde está indo. Veja o seguinte, o país que tem a maior mobilidade social do mundo é a Dinamarca. Em 2 gerações, em média, alguém que nasce entre os 10% mais pobres consegue chegar na renda média do país. Adivinha qual o país que tem a maior carga tributária do mundo? A Dinamarca. Adivinha qual o país que tem a maior taxação sobre renda do mundo? A Dinamarca. Ou seja, a Dinamarca, ela pega quase metade da riqueza que o país gerou e redistribui de uma maneira correta.
Em Se serviços, né? Tudo. Não é isso? Educação pública, isso, saúde, transporte, E não tem etc. coincidência. Cultura. Nesse ranking de mobilidade social, os 3 que vêm depois vão ser Suécia, Noruega. Noruega e Finlândia. Quando você olha nas maiores cargas tributárias do mundo, você vai ver Suécia, Noruega e Finlândia também entre os 10 que cobram a maior carga tributária. Aí você vai dizer, então é só o Brasil cobrar a maior carga tributária? Não, porque se você só cobrar uma carga tributária maior, mas cobrar errado, você piora a nossa situação em vez de melhorar. Porque você pode tirar do pequeno empresário, você pode tirar do pequeno agricultor, você pode tirar da pessoa mais pobre, você vai fazer a vida dele pior. Vai concentrar mais ainda a renda. Então, as discussões, elas tinham que sair desses lugares comuns de tipo assim, a gente cobra muito imposto, Estado é ruim, Estado é ineficiente, gasto público, que é tão Mas não é tão inocente. tola. Mas não é inocente. Você acha que é inocente? Não é inocente. Ela é proposital. Ah, Ela é proposital. Por quê? O objetivo é aumentar o pedaço que está em guerra. Por quê? Porque quem define as regras dessa guerra, eu te pergunto, Celso, são as pessoas que estão lutando a guerra com graveto ou são as pessoas que estão lutando essa guerra com metralhadora? Claro. São as pessoas que estão lutando a guerra com metralhadora. Então é tão louco que a gente tem uma guerra onde algumas pessoas têm armas poderosíssimas e outras pessoas não têm arma nenhuma. E quem define as regras da guerra são as que têm as armas poderosíssimas. E você acha que essas pessoas vão lutar por um Estado, por uma nação onde a maior parte das pessoas estão dentro dessa guerra ou a maior parte das pessoas vão ser desarmadas e vão viver fora da guerra ou em paz? Claro. Se ela sabe que vai ganhar a guerra. Então, por isso que eu digo que a desigualdade ela é uma atitude, antes de tudo, estimulada pelas pessoas que são covardes. As pessoas que defendem um Estado menor no país com frases feitas, tipo, Estado é ineficiente, essa máquina é um absurdo, etc. Pessoas que defendem coisas assim são pessoas covardes. Covardes. E eu já falei isso no plenário do Senado, eu já falei isso na Câmara dos Deputados e já tive vários desses debates, que é o seguinte, eu estou, e aí que não tem nenhum tipo de arrogância nem prepotência, mas eu estou preparado para conversar, para debater esse tema com qualquer pessoa que se coloque à disposição para debater esse tema no Brasil. Agora, elas não se colocam. Por quê? Porque são covardes, porque elas querem continuar vivendo elas são os representantes desses donos da guerra, claro. Dos donos da guerra, que sequer colocam sua cara a tapa. Contratam economistas, acadêmicos e etc., e contratam pagando altas consultorias, dando prestígio para eles, falando que eles são as pessoas que mais detêm o conhecimento, patrocinando think tanks, né, esse nome chique e bonito, que são áreas de pesquisa que têm que pesquisar algo que saia com uma solução que lhes interesse, mas eles, em si, não colocam a cara a tapa para o debate, porque são covardes. Como sair disso? Eu acho que esclarecer um programa como esse ajuda. Você acha que as pessoas não sabem que é injusto o país? Talvez elas não saibam a dimensão e não compreendam os mecanismos onde elas são, de alguma maneira, dominadas por essa estrutura toda ou por essa conversa que, no final, faz as pessoas não reagirem. Mas, assim, é impossível. A pessoa que está vivendo numa pobreza, ela sabe o quanto é desigual. As pessoas que vivem nesse lugar onde a gente vive, que é um lugar melhor, com mais dinheiro, você também sabe que o país é desigual e que é injusto. Você acha mesmo que o conhecimento vai movimentar? Eu acho que o conhecimento liberta, sim. E eu acho que as correntes progressistas do país, para não usar uma outra palavra que eu poderia usar, a esquerda, eu não tenho o menor problema em usar essa palavra esquerda e direita. Eu acho que existe esquerda e direita sim, apesar de muitas pessoas falarem hoje não Agora existe não mais tem esse mais, negócio de esquerda e direita. Eu acho que existe sim esquerda e direita. Eu acho que ela esqueceu o que ela representa. Ela representa essa população desassistida. Ela representa a população desassistida. Então eu acho que a esquerda perdeu completamente essa conexão com a população mais pobre. Então nas viagens que eu faço pelo interior do país, convivendo com essas pessoas mais pobres,
elas estão completamente órfãs. Elas não têm mais nenhuma liderança. E onde é que elas Talvez encontram alguma liderança? No pastor da igreja. Nos evangélicos, isso. E aí eu faço uma menção aos irmãos e irmãs evangélicas com todo o respeito do mundo e muitas vezes até com uma gratidão enorme. Porque quando você chega nesses lugares onde as pessoas foram abandonadas pelo Estado, são eles que ajudam o cara a conseguir plantar a hortinha dele, que ouvem o sofrimento que eles querem poder contar para alguém. E aí não só os evangélicos, a Igreja Católica também tem padres que saem das capitais para ir morar nas condições assim mais miseráveis no mundo, porque estão vivendo aquela caminhada de Cristo, que é uma caminhada linda. Aliás, caminhada de Cristo, que é a caminhada de Buda, que é a caminhada de tantos outros mestres, né? Que atravessam a ponte de lá para cá. É isso que a gente está precisando mais no país, de pessoas que atravessem a ponte para o outro lado. Todo mundo está querendo atravessar para 1%, e a gente está precisando de alguns que atravessem do 1% para lá para reconectar. Essa reconexão é, de certa forma, uma religião, porque religião vem do latim religare. É você fazer essa religação novamente, né? Então, eu acho que o primeiro passo é, através do conhecimento, você se reconectar com a população desassistida. Quando você olha os principais expoentes que você tem da esquerda no país, quais deles têm essa conexão com a população mais pobre? Quase ninguém. Você tinha o Lula, e tem o Lula agora, que o Lula saiu da prisão, mas o Lula mesmo estava falando, ele falou, pô, na próxima eleição eu vou ter 77 anos. E a gente não pode ter um país que tem uma liderança só que tem essa conexão com a população mais pobre. A gente tem que ter mais gente com essa conexão. E aí é ir lá e ouvir um pouco, porque uma coisa é você ir lá e visitar. E eu acho até, às vezes, desrespeitoso esse negócio de visitar. Turismo. Parece que você foi turismo de pobreza. Parece que você foi no zoológico. Então aqui, ó, a girafa, o elefante, o pobre. Eu concordo 100%. Né? Então tem gente que vai lá e aí favela. Faz o turismo de pobreza, põe o chapéu de cangaceiro, tira uma foto ali para postar no Instagram, mas isso não é reconexão. E aí é engraçado, né? Porque ele acha que reconectou, mas o pobre percebe quando você está falando sobre pobreza com sotaque. Para falar de pobreza e conectar, você não pode falar com sotaque. É, claro. Entendeu? E aí essa conexão permite que você desenvolva compaixão. Porque aí você, inevitavelmente, você pega um pedaço desse sofrimento para você. E passa a ser um sofrimento seu também. E aí você consegue mobilizar. E aí você vai mobilizar todo mundo que é desassistido. Você vai mobilizar o evangélico. Então, mas as igrejas, de uma maneira geral, seja lá qual for, cristãs, vamos chamar assim, porque o nosso país é majoritariamente cristão, esse é o discurso da igreja, né? Das igrejas, seja ela quais forem. Mas não aconteceu isso. Mas né? Antes da pessoa ser cristã, antes dela ser evangélica, antes de ser... ela é pobre. Ela é pobre. Então, você falar sobre esse sofrimento dela é algo que ela está mais do que preparada. Ela está, assim, desesperada para você falar, entendeu? Então, mas isso não faz com que ela seja enganada facilmente? Isso não faz Claro, com que... elas são mais frágeis por conta disso, elas são mais suscetíveis a pessoas que tentem se aproveitar disso de uma forma oportunística. Ou que pareçam que estão ouvindo, ou que pareçam que estão, e por isso mas não são tão assim frágeis como a gente quer às vezes imaginar. É a história do sotaque que eu te falei. Tanto é que muita gente que tentou se aproveitar de uma suposta conexão com a pobreza não conseguiu se dar bem. Porque o cara viu o seguinte, pô, esse cara está querendo falar que conhece a minha realidade, mas não conhece. Agora o pastor conhece. O pastor mora aqui na rua de trás. Não, o que é verdade. Então, e é verdade. Então, às vezes, eles falam assim, porque as igrejas pentecostais, os evangélicos, a gente fala assim, meu amigo, esse cara que você está criticando com preconceito enorme, né? Porque a própria Igreja Católica, se você for olhar há 100, 200 anos atrás, cometiam barbaridades que a gente finge esquecer hoje em dia, né? Então é o seguinte, quando você está criticando esse cara, você não está entendendo que ele entende a pobreza. Não, ele nasceu na pobreza. Claro. Ele vive o que o irmão e a irmã dele estão vivendo ali e por isso depositam a confiança nele. Por isso ele tem credibilidade, que a palavra credibilidade vem disso, de acreditar, né?
Por isso que crédito, quando você pega dinheiro emprestado, o cara acredita que um dia você vai pagar de volta, credere, do latim, né? Então, assim, eu acho que, pelo contrário, as igrejas evangélicas, elas são um trunfo para os pobres voltarem a ter representatividade no poder. E a gente não pode... Mas não tem, isso não é perigoso, porque no final das contas a gente tem a bancada evangélica, que é contra o casamento homoafetivo, que é contra... Você está perfeito, porque a pauta que ficou preponderante foi a moral, não foi a econômica. E aí, o que você tem? Se você dá a essas pessoas... Até porque as igrejas são ricas. Elas são ricas e elas não estão... O assunto não é mudar. A igreja evangélica hoje é muito rica. A igreja rica com população pobre. O fiel pobre, exatamente. Né? O fiel então, pobre. Assim, o assunto é um assunto social. Então, é uma faca de 2 gumes e só corta para um lado, na verdade. Mas, olha só, essa agenda moral, ela não acontece, pelo menos assim eu acredito, tá? Como uma consequência natural. Ela acontece por escolha. Porque os grupos, esse 1% que a gente resolveu chamar de 1% aqui na nossa conversa, o 1% estimula que essa população que tem esse tipo de credo venha através da pauta moral. E assim no mundo inteiro. Foi assim para a eleição do Trump, foi assim para a eleição de várias pessoas na Europa. Mas a gente se esquece que quando a esquerda se elegeu aqui no Brasil, ela se elegeu com apoio também dos evangélicos, sem a pauta moral, com a pauta econômica. Então você escolhe a pauta que você quer trazer. A pauta moral ela é super útil para esse 1%, para manter esse grupo enorme de pessoas sob controle, para esconder a verdadeira pobreza, o verdadeiro problema que eles têm, mas algo que, na minha opinião, pode ser revertido a partir do momento que você fala o seguinte, olha, eu respeito a sua pauta moral, mas aqui é o seguinte, aqui é política, aqui não vai entrar a pauta moral. Desde que você não queira impor a sua moralidade aos outros. Exatamente, mas nem ele impor a moralidade dele a nossa, nem nós impormos nossa moralidade a eles, entendeu? Então, às vezes, eu acho assim, eu, Eduardo, é claro que eu sou, as pessoas que me conhecem e sabem minha trajetória de vida, sabem que eu sou a favor da liberdade das pessoas poderem escolher sua orientação sexual, de poderem escolher o seu emprego, de poderem falar o que elas acreditam ser certo e etc. Mas vocês nunca vão me ver tentando impor uma pauta moral do Eduardo para uma outra pessoa, porque eu acho que assim, é até espiritualmente pobre falar isso. Quem sou eu para tentar impor uma pauta moral? Quem é Eduardo Moreira para se achar o arauto da moral e querer impor a sua moral a outra pessoa? Entendeu? Então, da mesma forma como as pessoas criticam os evangélicos que querem impor a sua moral a eles, eles se colocam na mesma posição tentando impor a moral deles aos evangélicos. Em vez de lutar por um Estado que defenda as possibilidades que o Estado deve defender e que a discussão moral ela permeie a sociedade como sempre permeou e sempre vai permear. A moral, a gente sabe que a moral é fluida, ela vai mudando ao longo do... Eu estava lendo as Confissões de Santo Agostinho e eu gosto de ir nas notas, né, para poder ver as explicações, etc. E aí tem uma hora que Santo Agostinho, já ali com mais de 30 anos, diz que ficou apaixonado por uma moça e que teve vontade de casar, que foi a única grande paixão que ele teve na vida, etc., mas ele acabou não podendo se casar com ela porque ela tinha 2 anos a menos do que a idade mínima que precisava para casar. Isso a gente está falando do século IV. Quanto você acha que era a idade para casar? 12. Ela tinha 10. Agora, imagina hoje a gente falando de um cara de 30 anos, apaixonado e querendo se casar com uma menina de 10 anos. A gente vai dizer que esse cara é o quê? É um depravado. Pedófilo. A gente vai dizer que esse cara é um pedófilo. E a gente está falando de Santo Agostinho, uma das mentes mais brilhantes, uma das pessoas mais lúcidas e maravilhosas em relação ao que ele deixou pra gente de conhecimento, de caminho, de exemplo. Mas por quê? Era outra moral. Era outra moral. Então, essa confusão de trazer a moral para a política, para o Estado, que a gente tanto aponta o dedo,
eu acho que a gente é também responsável por ela. E eu acho que isso é estimulado pelo 1% mais rico, porque sabe que isso é um instrumento de poder e de fazer com que as pessoas não percebam a sua condição social, a sua condição econômica, que vem antes dessa condição moral, na minha opinião, porque elas ficam cegas nessa discussão moral. Então, mas uma coisa para mim não ficou claro. Você acha que a saída é esclarecer? Eu acho que a saída é esclarecer. Mas não tem uma questão de estruturas, grandes estruturas que precisam ser mudadas e etc. Você acha que o esclarecimento, não, eu acho que é o seguinte, paulatinamente vai mudando? Você começa esclarecendo. Quando você começa esclarecendo, você mostra que a gente tem que mudar o balanço de poder no país. Tem duas maneiras. Quando você chega no nível máximo de desigualdade, algum evento disruptivo acontece. Então você tem uma revolução, ou você tem uma guerra, ou você tem até um livro falando dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ou antigamente você tinha as doenças, as pragas, você tinha o colapso da sociedade, você tinha alguma coisa que acontecia para passar a régua. A régua, infelizmente, quando você chega no limite desse, ela não é passada por cima, ela é passada por baixo. De uma dor absurda. E é um negócio de uma dor absurda. Então, a minha luta é para que a gente não chegue nesse ponto onde a régua tenha que ser passado, porque isso é o maior sofrimento que uma sociedade pode ter. Então, eu ainda luto para que a gente tenha um balanço de poder diferente através de métodos pacíficos. E eu acho que ainda dá para lutar através de métodos pacíficos. Há menos de 20 anos atrás, a gente elegeu uma pessoa de origem humilde que representava a esquerda para a presidência da República. O que ela fez, se foi bom, se foi ruim, se é culpado, se não é culpado, é outra discussão. Agora, é um fato que ela foi eleita. É um fato que a gente elegeu uma pessoa representante dos trabalhadores, representante da população mais pobre para a presidência da República. Então, o que dá para fazer com mobilização e com uma construção de um discurso que represente mais a vida dessas pessoas do que esse que elas estão acostumadas a ouvir, que nem rima com a realidade delas, eu acho que é possível sim. Agora, para isso, o que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, de coragem, e essa coragem falta para muitas pessoas hoje em dia, porque é um mundo onde as reputações estão sendo destruídas da noite para o dia, onde ficou muito mais fácil atacar os outros, onde todo mundo é um repórter em potencial, todo mundo tem um celular na mão, pode escrever uma matéria, publicar uma foto e pior, muitas vezes uma foto que é fraudulenta, né, que é adulterada e etc. Então, hoje em dia, ser corajoso é algo que assim, exige mais das pessoas do que antes, traz mais dor do que trazia antes. Mas a gente precisa resgatar essa coragem. E quando ela começa a acontecer, ela é contagiosa. Não existe nada mais contagioso do que a coragem. Então, quando você olha uns movimentos como esse do Chile, da Colômbia, do Equador, você Hong Kong. Como é que aconteceu? Mas calma, tem 1,5 milhão de pessoas. Como é que elas se reuniram? Quem foram os primeiros 10 que se juntaram? E a gente nunca sabe quem foram os primeiros 10 que se juntaram, porque esse negócio ele é meio que exponencial. Então, é começar com esse movimento de esclarecimento e de coragem. E aí, ao mobilizar a população, ter pautas, né? Que, aliás, é um dos erros da esquerda para mim no Brasil. Se você chegar para 10 pessoas aqui na rua que se dizem de esquerda e falar o seguinte, qual que é o projeto da esquerda para o país? Ninguém vai saber te dizer nada. Ninguém. Agora, se você perguntar para as pessoas da direita, eles vão saber te responder. Eles vão falar o seguinte, é acabar com essa corrupção que é o maior problema do país, é matar bandido porque bandido bom mesmo é bandido morto, é diminuir a maioridade penal, é acabar com essa história de falar coisa de homossexual, de gay nas escolas. Tem uma pauta. Você pode achar, e eu acho, um absurdo essa pauta, mas tem uma pauta. E como você tem uma pauta, você consegue unir as pessoas numa pauta. As pessoas conseguem defender alguma coisa. A esquerda não tem essa pauta. Então, eu acho que é esclarecer as pessoas... Tem a pauta da combate à desigualdade, mas não é isso? Mas ela não é muito clara. É muito genérico. Mas combater desigualdade, como? Que foi a primeira pergunta que você me fez aqui. Quer ver outra coisa que a esquerda adora falar? Que eu falo, gente, para com isso, pelo amor de Deus. Nós somos contra as políticas neoliberais. Pelo amor de Deus, vai perguntar para qualquer pessoa aí quais são as políticas neoliberais. Nem eu sei explicar direito quais são as políticas neoliberais, porque se você for estudar, o neoliberalismo é uma coisa
tão ampla, você vai ter que ir para trás, aí você vai estudar Mises, vai estudar Hayek, aí vai ter que ir mais para trás para estudar o liberalismo, vai estudar Hobbes, vai estudar Rousseau, vai estudar Locke, Então, assim, é uma coisa que é filosófica, é econômica, é político-social, é tão maior e no final das contas, o seguinte, a gente acha que vai conseguir unir as pessoas colocando como inimigo comum o neoliberalismo. Pelo amor de Deus, uma coisa é colocar como inimigo em comum as 6 pessoas mais ricas do Brasil terem a mesma riqueza de metade da população brasileira. Uma coisa é colocar como inimigo em comum um sistema que faz com que os bilionários brasileiros aumentem sua fortuna de 2012 para 2019 de 300 bilhões para 1 trilhão e 300 bilhões, quando o PIB brasileiro caiu de 2012 para 2019. Uma coisa é colocar como inimigo em comum um sistema tributário que tira metade dos tributos do país do consumo dos mais pobres e não tira nada dos mais ricos. Essas coisas são palpáveis, as pessoas conseguem quase que tocar quando elas ouvem elas. Neoliberalismo é um bicho que ninguém sabe direito como é que é, né? Então eu acho que assim, ser mais concreto, ser mais direto e conectar é o movimento. Lá atrás, como é que a gente conseguiu vencer a ditadura? Com os movimentos eclesiais de base, com as lideranças que existiam da comunidade, o movimento estudantil. Você tinha essa conexão e tinha um objetivo muito claro, que era o seguinte, olha, vamos acabar com a ditadura, vamos trazer de volta a liberdade, vamos buscar a democracia, né? Vamos redemocratizar o país. Então era uma coisa clara. Hoje em dia, essa história de somos contra a desigualdade é muito abstrato, né? Então, quando eu vou nessas comunidades, eu sento e converso, porque qualquer pessoa consegue entender quando você fala o seguinte, olha só, essa turma ela acumulou tanto, essa turma aqui perdeu tanto. O dinheiro sai daqui, passa pelo Estado, vai para essa turma. As terras no Brasil, 50% das terras estão na mão de menos de 1% das pessoas. 80% dos empregados no setor rural estão em 20% só das terras, são as pessoas que mais empregam. Então é o seguinte, é para essas coisas que a gente tem que lutar a favor, essas coisas que a gente tem que lutar contra. Fica claro. E aí você une. Eu vejo, eu comecei essa minha caminhada há muito pouco tempo atrás. Há 1 ano e pouco atrás. E veja nesse 1 ano e pouco, assim, quanta coisa, quantas estruturas eu consegui incomodar, quantas pessoas eu consegui trazer para junto dessa caminhada. Hoje eu olho nas redes sociais, eu tenho, somando minhas redes sociais, quase 1 milhão de pessoas. Eu tenho 500 mil pessoas que se comunicam por e-mail todos os dias comigo, que eu mando informações, respondem, etc. Não é uma lista que eu comprei em banca de jornal, pessoas que voluntariamente se inscreveram para receber as informações e discutir essas informações. Eu vou palestrar no Brasil inteiro, eu chego os auditórios lotados com lideranças comunitárias, estudantis, de movimentos sociais, etc. Em 1 ano e pouco, uma pessoa. Agora imagina se a gente resolve pegar isso como bandeira. Né? Eu acho que assim, dá para mudar e dá para mudar rápido. Você está predisposto a se colocar politicamente nisso? Não? Eu já me coloco politicamente. Não, você está pensando partidariamente. Eleitoralmente. Né? Hoje em dia não. Eu vou te explicar porque eu tenho uma pressão muito grande, né, para ser candidato a algum cargo, principalmente aos cargos executivos, assim, né? Mas eu tenho assim muito claro para mim que se hoje eu pegasse e me candidatasse a um cargo desses, aí seria o Eduardo enganando o Eduardo, assim, né? Por que eu comecei essa trajetória? Eu comecei essa trajetória porque eu queria conhecer a desigualdade e eu queria ser voz para as pessoas que não têm voz. Esse foi o meu objetivo. Como é que eu posso dizer que depois de fazer viagens a 20 comunidades, eu conheço a desigualdade? Como é que eu posso querer dizer que eu sou a voz dos desassistidos no Brasil? Eu tenho muito a aprender ainda. Eu gostaria Mas você não pode ser um instrumento? Você não precisa ser a voz. Não, quando eu digo uma voz, quando eu digo a voz... Fica... Então, a voz é um pouco mas a pretencioso, mas porque não existe a isso, voz, e até peço perdão pelo artigo que foi utilizado, mas talvez mesmo uma voz. Mas mesmo uma voz, eu hoje não sou ainda uma voz. Eu sou ali uns grunhidos, né? Eu sou um projeto de uma voz. Mas para isso eu tenho essa chance, essa oportunidade tão bonita na minha vida. Eu tenho hoje em dia mais de 100 convites
de comunidades que querem me mostrar o problema delas. E eu sei que se eu não for, assim, tem pouca gente que se coloca hoje à disposição de fazer isso. Então, eu trocar essa possibilidade de aprender tanto com as pessoas mais pobres, desassistidas, e entender os problemas do país. Mas depois você vai ter que devolver isso de uma maneira objetiva, não é? Com certeza. E eu acho que já, assim, eu já consigo devolver um pouco, e eu vou te dar um exemplo concreto, né? Na discussão da Previdência no país. Eu fui muito para Brasília e expus argumentos econômicos e argumentos sociais para defender uma reforma da Previdência que não fosse tão cruel e que pesasse tanto sobre o bolso dos pobres como essa. E um dos argumentos que eu utilizei ao longo dessas idas a Brasília foi sobre a questão do abono salarial. E eu acho que eu fiz parte de um grupo, eu e alguns deputados, deputadas, senadores e senadoras, que impediu que o abono salarial sofresse as mudanças que iam sofrer, que iam tirar 13 milhões de pessoas o direito de receber isso, que são R$100 por mês, mas para as pessoas mais pobres, Celso, faz uma diferença absurda. É toda a diferença do mundo, é toda a diferença do mundo. E quando você vê que ter a possibilidade de ser uma voz pôde ajudar a fazer a diferença na vida de 13 milhões de pessoas, você vê o seguinte, isso aqui é concreto, isso é prático, é palpável, é isso mesmo. É um número na vida das pessoas, no bolso das pessoas. Então, se eu resolvesse agora me candidatar a um cargo, né, vai que eu me elejo, né? Acabou essa caminhada de conhecer, de poder morar com essas pessoas, não, mas vai a de poder caminhada viver do essa fazer. Dor, né? Mas aí que tá, eu não estou tirando essa possibilidade em algum momento no futuro, mas eu acho que eu posso entrar nessa caminhada do fazer quando eu estiver muito mais preparado do que eu estou hoje. Você não se sente preparado para isso. E hoje eu tenho uma possibilidade de suprir pessoas que têm a caneta na mão, senadores, deputados, governadores, prefeitos e etc., com esse conhecimento que eu acumulo para que eles possam fazer. Então, eu consigo usar essa informação claro. E não deixar de aprender, entendeu? Então, assim, o meu objetivo hoje é conhecer mais sobre desigualdade, conhecer mais sobre a pobreza, estudar mais, me fazer uma pessoa mais forte espiritualmente, me fazer uma pessoa mais capaz de participar desse debate de uma forma construtiva e catalisador de movimentos que a gente precisa, né? E para tudo isso eu preciso acho que de aprender muito mais, né? Então, um bom momento para a gente encerrar com a pergunta que eu sempre encerro. Quem somos nós? Eu acho que a resposta dessa pergunta é o único motivo da gente fazer a nossa caminhada, fazer a nossa travessia. Não houvesse essa pergunta, seríamos simplesmente mais um dos animais que habita a Terra, talvez com algumas vantagens, sem todos esses problemas existenciais que a gente tem, mas também sem essa possibilidade de se conectar com um grande mistério, né? Então, acho que esses somos nós, peregrinos em busca das respostas das perguntas que nós mesmos aprendemos a criar. Boa!